Olá, estoico. Seja muito bem-vindo ao canal Mente Estoica. É um prazer ter você aqui, porque hoje vamos explorar algo que pode realmente transformar sua vida. Me diga uma coisa. Você já acordou sentindo que o dia seria uma luta constante contra o tempo, a ansiedade ou a falta de direção? E se eu te dissesse que as manhãs são o momento mais poderoso do seu dia? Que é exatamente ao acordar que você pode moldar não só as próximas horas, mas também seu destino. Os filósofos estoicos acreditavam que o início de cada dia era uma nova oportunidade para colocar em prática a sabedoria, a disciplina e a calma. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, dizia: ao amanhecer, lembre-se de que você foi feito para o bem das pessoas, para compartilhar virtudes e trabalhar pelo bem comum. Mas como aplicamos isso em nossas manhãs modernas, cheias de distrações e responsabilidades? Como transformar esses primeiros momentos do dia em um alicerce sólido para enfrentar desafios e conquistar objetivos? Hoje eu vou te mostrar 10 lições estoicas que vão transformar sua forma de encarar as manhãs. São práticas simples, mas incrivelmente poderosas, que já ajudaram muitas pessoas e que podem ajudar você também. Mas não pense que isso é apenas sobre acordar cedo ou ser mais produtivo. Aqui, vamos além. Vamos mergulhar no que os estoicos realmente ensinaram. Como começar o dia com clareza mental, resiliência e propósito. E atenção, porque a última lição é uma joia rara da filosofia estoica que vai abrir os seus olhos para algo que talvez você nunca tenha pensado. Então, antes de continuarmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal Mente Estoica e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. E me conta nos comentários: o que mais te desafia nas suas manhãs? Vamos criar uma comunidade de apoio estoico aqui. Sem mais delongas, prepare-se para transformar suas manhãs com a sabedoria estoica. Vamos começar. Por que suas manhãs definem seu dia? Você já percebeu como o início do seu dia pode moldar tudo o que vem depois? Se você acorda atrasado, com pressa, já respondendo mensagens ou e-mails, parece que o dia inteiro se torna uma corrida, não é? Mas se você começa com calma, propósito e foco, tudo muda. Essa ideia não é apenas intuitiva, é profundamente estoica. Epiteto, um dos grandes mestres estoicos, nos lembra: se você deseja ser bom, comece acreditando que é o responsável por suas ações. As manhãs, então, não são apenas um momento do dia. Elas são o portal para como você vai responder à vida. Se você as domina, domina o restante. Imagine o seguinte: você acorda e, em vez de rolar o feed das redes sociais ou se preocupar com o que está por vir, você reserva alguns minutos para meditar ou refletir sobre o que realmente importa. Talvez você faça uma breve anotação em um diário sobre suas intenções para o dia ou agradeça pelas coisas boas que já tem. Isso não só organiza sua mente, como coloca você no controle, em vez de ser levado pelo caos. Do ponto de vista científico, isso também faz sentido. Estudos mostram que a forma como iniciamos o dia afeta nosso humor, níveis de cortisol e até mesmo nossa produtividade. É como configurar a programação de um computador. O que você carrega primeiro impacta tudo o que vem depois. Agora pense no que os estoicos faziam. Marco Aurélio, por exemplo, usava suas manhãs para escrever em seu diário. Ele refletia sobre o que enfrentaria ao longo do dia, preparando sua mente para responder com virtude, paciência e clareza. Era como se ele armasse sua alma contra as dificuldades que viriam, mantendo-se ancorado em seus princípios. E você? Como tem começado suas manhãs? Você está reagindo automaticamente ao que o mundo joga em você, ou está agindo com intenção e propósito? Comente aqui embaixo. O que você poderia mudar no início do seu dia para torná-lo mais produtivo e equilibrado? Vou adorar saber. E fique atento, porque a seguir vamos mergulhar na primeira das 10 lições estoicas para revolucionar suas manhãs. Lição estoica 1. Visualize o dia à frente. Antecipação estoica. Vamos começar com uma prática estoica que é simples, mas incrivelmente poderosa: a antecipação. Marco Aurélio, em seus famosos Pensamentos para si mesmo, escreveu: hoje você encontrará pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e maliciosas. Todas elas são assim porque não conhecem o bem do mal. Essa reflexão não era um exercício de pessimismo, mas de preparação.
Ele visualizava as dificuldades para enfrentá-las com serenidade e virtude. A antecipação estoica consiste em imaginar o seu dia antes de começar. Visualize as reuniões, os encontros, as possíveis tensões e até mesmo os imprevistos. Mas não se trata de apenas prever problemas. É sobre preparar sua mente para responder a eles com paciência e sabedoria, ao invés de reagir impulsivamente. Imagine que você sabe que terá uma conversa difícil com um colega de trabalho. Em vez de chegar despreparado e se deixar levar pela emoção, reserve alguns minutos pela manhã para pensar. O que ele pode dizer? Como eu posso responder de forma calma, mais assertiva? Isso ajuda você a manter o controle e evita que sua energia seja drenada por reações impulsivas. Isso também se aplica aos imprevistos. Perdeu o ônibus? Alguém foi rude com você? Use a prática estoica para lembrar que esses eventos estão fora do seu controle. O que importa é como você escolhe reagir a eles. Afinal, como Epiteto dizia, não são os eventos que perturbam os homens, mas sim as opiniões que têm sobre eles. E aqui está o segredo. Quando você visualiza o dia, você se coloca no controle. Em vez de ser pego de surpresa pelas adversidades, você as encara como parte do jogo da vida, e assim, fica mais resiliente e focado. Que tal tentar essa prática amanhã? Reserve 5 minutos pela manhã para refletir sobre o dia que está por vir. Imagine como você vai agir em cada situação, mesmo nas mais difíceis. E depois, volte aqui e me conte como foi. Lição Estoica 2. Gratidão matinal. Reconheça o valor do presente. Agora que você já visualizou o seu dia, vamos para a segunda lição estoica que pode transformar suas manhãs e sua vida. A gratidão matinal. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, nos lembra: não é a felicidade que nos torna gratos, mas a gratidão que nos torna felizes. Essa frase simples esconde um poder transformador. A gratidão não é apenas uma emoção agradável. Ela é um exercício de foco. Quando você começa o dia reconhecendo o que tem, ao invés de lamentar pelo que falta, você cria uma mentalidade de abundância. Isso não significa ignorar os desafios, mas sim encontrar força no que já está à sua disposição. Aqui vai um exercício que você pode fazer ao acordar. Antes de pegar o celular ou sair da cama, pergunte a si mesmo: pelo que sou grato hoje? Pode ser algo simples, como ter uma cama confortável, ter saúde, ou até o privilégio de começar mais um dia. Não subestime o impacto dessas pequenas reflexões. Por exemplo, se você tem um emprego que às vezes parece desafiador, tente mudar a perspectiva. Em vez de pensar, mais um dia cansativo de trabalho, diga, eu tenho uma oportunidade de crescer, de aprender e de contribuir hoje. Pequenas mudanças no foco criam grandes transformações na sua atitude. Epiteto também ensinava que a vida não deve ser vivida como se fosse garantida. Ele dizia, devemos nos lembrar de que a gratidão é um dever não apenas quando estamos confortáveis, mas especialmente em tempos difíceis. Até mesmo nos momentos de dor, há algo a agradecer. Seja a lição que aprendemos ou a força que estamos desenvolvendo. O ato de começar o dia com gratidão não apenas melhora sua visão do presente, mas prepara sua mente para encarar o restante do dia com mais calma e resiliência. É uma âncora que te mantém no agora, onde a vida realmente acontece. E então vamos praticar? Amanhã de manhã anote ou simplesmente pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Não importa o tamanho ou a importância. O que importa é o sentimento. Lição Estoica 3. Priorize o essencial. Faça primeiro o mais importante. Já falamos sobre visualizar o dia e sobre a gratidão. Agora chegamos a uma lição fundamental para transformar suas manhãs. Priorizar o essencial. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: pergunte a si mesmo a cada momento se isso é necessário. Essa frase, simples mas poderosa, é a base para entender como priorizar o que realmente importa. Vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados por tarefas, demandas e distrações. Mas será que tudo precisa da sua atenção? Será que tudo tem o mesmo peso e importância? Os estoicos nos ensinam que a verdadeira sabedoria está em distinguir o que é essencial do que é supérfluo. Vamos a um exemplo.
Imagine que você acorda e já começa a checar e-mails, redes sociais ou responder mensagens. Sem perceber, você perde a primeira hora do dia em tarefas que não são prioridades. O que poderia ter sido um tempo valioso para resolver algo importante foi consumido por atividades que poderiam esperar. Agora pense diferente. Antes de começar o dia, defina: qual é a tarefa mais importante que preciso realizar hoje? O que terá o maior impacto no meu progresso ou bem-estar? Os estoicos defendiam o hábito de revisar suas prioridades diariamente. Você pode fazer isso com a técnica das 3 prioridades. Pegue um papel ou um aplicativo de notas e escreva essas 3 prioridades. Uma prioridade para o trabalho, outra prioridade para o seu desenvolvimento pessoal e a última para as suas relações ou saúde. Comece o dia atacando essas prioridades antes de se distrair com tarefas menores. Se você é um estudante, a prioridade pode ser revisar uma matéria difícil logo pela manhã, enquanto sua mente está mais fresca. Se você trabalha, pode ser resolver uma tarefa estratégica que exija foco antes de mergulhar em e-mails ou reuniões. Epiteto também dizia: não tente fazer tudo de uma vez. Faça o que deve ser feito, como deve ser feito. Essa sabedoria nos lembra de que não é apenas sobre fazer muito, mas sobre fazer o que importa. Ao começar suas manhãs priorizando o essencial, você não apenas aumenta sua produtividade, mas também alinha sua vida com seus valores. E como resultado, encontra mais significado e propósito em suas ações. Que tal experimentar isso amanhã? Antes de sair correndo para o piloto automático, dedique 5 minutos para escrever o que é essencial no seu dia. Você vai se surpreender com a clareza que isso traz. Lição estoica 4. Cultive a calma. O poder de começar o dia com serenidade. Agora que já exploramos como priorizar o essencial, vamos falar sobre um elemento muitas vezes ignorado, mas crucial: a calma. Sim, a serenidade é uma das maiores virtudes que podemos cultivar nas nossas manhãs. Sêneca, o grande pensador estoico, disse: nada é tão lamentável e nocivo como antecipar infortúnios. E sabe onde essa antecipação acontece com mais frequência? Logo pela manhã. Acordamos já preocupados com prazos, responsabilidades e as 1000 coisas que o dia trará. Mas e se, em vez disso, começássemos o dia em um estado de serenidade controlada? Na nossa era digital, o que geralmente acontece? Assim que despertamos, já agarramos o celular. Notícias negativas, cobranças de mensagens, lembretes de compromissos. Tudo isso joga nossa mente em um turbilhão antes mesmo de nos levantarmos da cama. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força vem da calma interior. Um espírito agitado dificilmente pode tomar decisões sábias ou enfrentar os desafios da vida com clareza. Então, como cultivar a calma? A resposta começa com algo simples, mas poderoso: a respiração. Ao acordar, sente-se na cama ou em um lugar confortável. Feche os olhos e respire profundamente pelo nariz por 4 segundos. Segure por 4 segundos e solte lentamente por 6 segundos. Repita isso 5 vezes. Essa técnica de respiração regula seu sistema nervoso, reduz o estresse e traz você para o momento presente. Imagine que você acorda em um dia cheio de reuniões, prazos apertados e desafios. Antes de entrar nesse ritmo frenético, você decide dedicar 5 minutos à respiração e ao silêncio. Esse simples ato muda completamente sua perspectiva. Em vez de ansiedade, você sente controle. Em vez de pressa, você sente clareza. Combine essa prática com uma breve reflexão matinal. Pergunte-se: o que realmente está sob meu controle hoje? Como posso enfrentar os desafios com calma e sabedoria? Essa pausa de autoconhecimento coloca você no comando, não as circunstâncias externas. Epiteto nos lembra: seja fiel àquilo que existe dentro de você. Cultivar a calma é, na verdade, um ato de reconexão com a sua essência. Ao adotar a calma como ponto de partida, você se torna a rocha firme em meio às ondas do caos. Seus dias deixam de ser governados por reações impulsivas e começam a ser conduzidos por escolhas conscientes. Que tal começar essa prática amanhã? Desafie-se a dedicar 5 minutos à sua calma interior antes de qualquer outra coisa.
E depois, veja como isso transforma o seu dia. Lição estoica 5. Ação intencional. Como começar o dia fazendo o que importa. Os estoicos acreditavam que o dia é como uma tela em branco, e cabe a você pintar algo significativo nela. Epiteto dizia: se você deseja melhorar, seja satisfeito em parecer tolo e estúpido nas coisas externas. O que isso significa? Significa que não importa o que o mundo espera de você ao acordar, mas sim como você decide agir de forma alinhada aos seus valores e objetivos. Muitos de nós começamos o dia sendo arrastados por uma enxurrada de estímulos. O celular vibra, as notificações chamam, e quando percebemos, estamos reagindo a demandas alheias, sem propósito claro. O problema é que, assim, nossas ações matinais perdem o foco, e nosso potencial se dilui. A solução estoica para isso é a força da ação intencional, que significa agir com propósito e consciência desde o início do dia. Não se trata de fazer muitas coisas, mas de fazer as coisas certas. Aqui está uma abordagem prática inspirada nos estoicos. Primeiro, tenha um ritual de definição de propósito. Antes de iniciar qualquer tarefa, pergunte-se: esta ação contribui para os meus objetivos maiores? Segundo, adote uma atitude, de começo pequeno. Dê um pequeno passo para algo grandioso. Por exemplo, se seu objetivo é melhorar sua saúde, sua ação intencional pode ser simplesmente preparar um café da manhã nutritivo ou alongar-se por 5 minutos. Terceiro, desafie-se a eliminar o desnecessário. Olhe para a sua lista de tarefas e elimine o que não agrega valor. Vamos observar isso na prática, nos ambientes que podem acontecer isso. No trabalho, antes de abrir seu e-mail, escolha uma tarefa que impacte diretamente os resultados do seu dia, como finalizar uma apresentação ou estruturar um plano estratégico. Na vida pessoal, se um de seus valores é cultivar relacionamentos, inicie sua manhã enviando uma mensagem significativa para um amigo ou familiar. Essas pequenas ações moldam não só sua manhã, mas o tom do seu dia inteiro. Sêneca nos ensina: ninguém é dono do seu tempo se não aprende a dizer não. A ação intencional é um ato de coragem e de priorização. Dizer não para o que é supérfluo é dizer sim para o que realmente importa. Uma dica interessante para você é criar um quadro de intenções visível no seu quarto ou próximo à sua mesa. Anote nele: qual será a minha ação intencional hoje? Cada vez que olhar para ele, você será lembrado de que possui o poder de direcionar suas energias. Que tal começar amanhã de forma diferente? Ao acordar, escolha uma única ação que reflita os valores que você quer viver. Coloque isso em prática e veja como sua percepção sobre o dia pode mudar completamente. Lição estoica 6. Resiliência matinal. Enfrente os desafios com sabedoria estoica. Às vezes, o começo do dia já traz desafios inesperados e obstáculos pela frente, não é mesmo? Nessa lição, vamos aprender a cultivar a resiliência logo ao acordar e como os ensinamentos estoicos podem ser a chave para transformar qualquer dificuldade matinal em uma oportunidade de crescimento. Os estoicos nos ensinam que a adversidade não é algo a ser temido, mas uma chance de aperfeiçoamento. Sêneca, em suas cartas, afirma: a dificuldade é uma parte necessária da vida. A adversidade é apenas o fogo que molda o aço. É justamente isso que vamos aplicar ao iniciar o dia. Enfrentar os desafios com sabedoria, com coragem e com a mente tranquila, sem ser dominado pelas emoções. Quem nunca acordou com aquele peso no peito, a sensação de que o dia vai ser difícil, ou talvez até um pequeno contratempo que já te tira o foco? A vida, com seu fluxo imprevisível, não vai esperar você estar pronto para os desafios. Isso é o que ela faz todos os dias. A verdadeira resiliência estoica começa no momento em que você percebe que o que está fora de seu controle não precisa afetar seu estado interior. Isso começa pela maneira como você encara as dificuldades matinais. Ao invés de se estressar com um atraso, um contratempos ou um problema inesperado, a sabedoria estoica nos ensina a adotar uma visão externa do problema. Não somos as situações.
Nós somos a forma como escolhemos reagir a elas. Vamos a uma técnica prática que você pode aplicar ao acordar. Enfrentando o imprevisto com uma mentalidade de controle interno. Ao se deparar com algo inesperado logo pela manhã, em vez de se deixar levar pela frustração ou raiva, respire fundo e diga para si mesmo: isso é algo fora do meu controle, mas o que eu posso fazer agora é a minha resposta a isso. Transformando o problema em aprendizado. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como isso pode me ajudar a ser mais forte e mais sábio? Ao adotar essa mentalidade, você estará aplicando uma das mais poderosas ferramentas estoicas: ver a adversidade como um terreno fértil para o crescimento. Imagine que você acordou atrasado para um compromisso importante. Em vez de se deixar consumir pela ansiedade e pelo medo de falhar, use o momento para cultivar resiliência. Respire fundo, aceite a situação como ela é e defina uma ação imediata. Talvez você precise ligar para avisar que se atrasará, ou talvez sua solução seja simplesmente reorganizar suas prioridades para o restante do dia. O importante é não deixar que o incidente defina o seu estado emocional. Você tem o poder de ajustar sua resposta. Epiteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Então, ao acordar, imagine que você é o capitão de um barco navegando por águas turbulentas. Você não controla o mar, mas pode controlar a direção do seu barco. Isso é resiliência. Você sabia que uma das maneiras mais eficazes de praticar resiliência matinal é manter a calma nas situações mais simples? Como o caso de um trânsito inesperado ou um imprevisto em casa, como um problema de última hora com a alimentação ou com seus filhos. Em vez de reagir impulsivamente, reserve um momento de silêncio para analisar a situação. Respire e escolha uma ação ponderada. A ação imediata pode ser tomar o controle da situação de forma prática, mas sua mentalidade de resiliência fará toda a diferença. Por fim, no final do dia, reserve um tempo para refletir sobre como você reagiu aos desafios. Pergunte a si mesmo: eu apliquei a resiliência estoica hoje? Isso é essencial para aprender com suas reações e se tornar mais preparado para os desafios futuros. A resiliência estoica não significa ser insensível ou ignorar as dificuldades. Ela é sobre enfrentar as adversidades com uma mente calma e focada. Ao adotar essa mentalidade logo pela manhã, você estará mais preparado para qualquer situação que surgir ao longo do dia. Lição estoica 7. Aceitação e adaptabilidade. Como abraçar o que não pode ser controlado. Você já se pegou tentando controlar algo que simplesmente não pode ser controlado? Isso é uma das fontes mais profundas de frustração na vida cotidiana. Neste tópico, vamos aprender uma das lições mais poderosas dos estoicos: aceitação e adaptabilidade. Vamos entender como aceitar o que não podemos mudar e, mais importante, como se adaptar a essas situações de forma sábia. Agora vamos dar um passo para entender melhor esse conceito. O que podemos controlar? O que depende de nós? Os estoicos defendem que o controle que temos está apenas sobre as nossas ações, reações e pensamentos. Já tudo o mais, o comportamento de outras pessoas, o clima, as circunstâncias externas, não estão ao nosso alcance. Isso nos dá poder, pois ao reconhecermos essas fronteiras, podemos liberar uma imensa carga emocional. Imagine que você acordou e, ao sair de casa, foi surpreendido por uma forte chuva que não estava prevista. A primeira reação comum seria reclamar, sentir frustração, talvez até raiva. Mas, e se ao invés disso, você parasse um momento e aceitasse a situação? Você não pode mudar o tempo, mas pode adaptar a sua reação a ele. Um bom exemplo aqui é um simples truque que os estoicos usavam. Quando se deparavam com algo fora de seu controle, eles usavam afirmações mentais para se reajustar e manter o foco. Algo como: isso está fora do meu controle, mas eu escolho como reagir a isso. Assim, ao invés de lutar contra a chuva, você poderia usar a situação a seu favor, aceitando a realidade e ajustando seu plano para o dia, com um sorriso no rosto. Em momentos mais desafiadores da vida, como a perda de algo ou alguém importante, a aceitação se torna ainda mais difícil. Porém,
Os estoicos nos ensinam que a perda é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Marcos Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, refletia sobre a finitude das coisas e dizia: o que é efêmero não é digno de aflição. Isso significa que, ao aceitar a transitoriedade da vida, conseguimos viver de forma mais leve e com mais paz interior. Agora vamos falar sobre como aplicar isso no seu dia a dia. Em vez de lutar contra as adversidades ou se revoltar contra a falta de controle, pratique a adaptação. Ao acordar e perceber algo que você não pode mudar, respire profundamente e diga a si mesmo: eu aceito, vou adaptar minha ação a isso e vou focar naquilo que posso controlar. Por exemplo, se você se depara com um trânsito pesado logo pela manhã, não perca tempo reclamando ou tentando encontrar formas de descontrolar a situação. Transforme isso em um momento de adaptação. Você pode usar esse tempo para ouvir um podcast inspirador, refletir sobre suas ações ou até fazer um planejamento mais detalhado para o dia. O importante é mudar sua percepção sobre a situação, adotando uma postura mais serena e racional. A adaptação é, portanto, uma prática mental diária. Quando nos deparamos com o inesperado ou com aquilo que não podemos controlar, mudar a nossa perspectiva de resistência para a aceitação nos coloca em um lugar de poder. A mentalidade flexível, que pode se ajustar às circunstâncias, é mais eficaz do que a resistência contínua a algo inevitável. Ao abraçar a impermanência, você começa a ver cada desafio, cada dificuldade, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de crescimento. Não há nada fixo na vida. Tudo está em constante mudança. Se você aceita isso, você se torna muito mais forte, pois está preparado para qualquer coisa que surja sem ser abalado pelas dificuldades. Lembre-se de que, de acordo com os estoicos, a verdadeira liberdade está na adaptação às circunstâncias da vida, não na luta constante contra elas. Agora, reflita sobre aquilo que está fora de seu controle e sobre como você pode começar a aceitar e adaptar sua atitude em relação a essas situações. Quanto mais você praticar a aceitação, mais tranquilo e preparado você se sentirá ao enfrentar os desafios da vida. Lembre-se, a paz interior começa quando paramos de tentar controlar o incontrolável. Portanto, quando algo fora do seu controle aparecer em seu caminho, experimente praticar a aceitação e adaptabilidade. Lição estoica 8. O poder da autodisciplina. Como manter o foco em seus objetivos. Nesta lição vamos falar sobre autodisciplina, uma das virtudes mais destacadas pelos filósofos estoicos. Os estoicos não apenas falavam sobre o poder da mente, mas também sobre a força da autodisciplina. Para eles, a autodisciplina era uma virtude essencial para viver uma vida plena e alcançar grandes feitos. Sêneca escreveu: a maior liberdade é a liberdade de controlar a si mesmo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como dominar seus impulsos e focar no que realmente importa. A motivação pode ser algo efêmero, algo que vem e vai. Muitas vezes começamos um projeto com grande empolgação, mas a energia diminui com o tempo. A autodisciplina, por outro lado, é uma força constante. Ela é a chave que mantém nossa mente no objetivo, independentemente dos altos e baixos emocionais. Imagine que você tenha um grande objetivo, como estudar para um concurso ou melhorar sua saúde física. Você sabe que o caminho não será fácil e os desafios aparecerão. Muitas vezes, seu corpo e sua mente vão pedir para desistir, ou até mesmo para adiar o que você deveria fazer. E é nesse momento que a autodisciplina entra em ação. Ao invés de ceder ao impulso de procrastinar, você toma a decisão de agir. Em vez de olhar para a grande tarefa e sentir-se sobrecarregado, divida-a em passos pequenos e alcançáveis. Os estoicos tinham uma maneira muito interessante de lidar com os próprios desejos e impulsos. Eles não viam os desejos como algo a ser negado, mas como algo a ser controlado. Um exemplo clássico é o próprio Epiteto, que foi escravo e mesmo assim manteve sua autodisciplina intacta. Ele dizia: não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Isso nos ensina que o primeiro passo para a autodisciplina é mudar a maneira como você vê os obstáculos. Quando você aprende a ver um desafio
como uma oportunidade de crescimento, sua motivação não depende mais do prazer imediato, mas do objetivo a longo prazo. Com isso, a autodisciplina se fortalece. Agora, vamos falar sobre algumas estratégias que você pode aplicar no seu dia a dia para fortalecer sua autodisciplina. Primeiro, crie hábitos consistentes. A autodisciplina é construída através da repetição diária. Comece pequeno, mas seja consistente. A ação diária, mesmo que simples, fortalece sua capacidade de autocontrole. Segundo, elimine as distrações. Identifique os principais fatores que te afastam de seus objetivos, seja o celular, redes sociais ou qualquer outro tipo de tentação. Torne seu ambiente mais propício para o foco. Terceiro, desenvolva uma rotina matinal poderosa. Como vimos em lições anteriores, começar o dia com disciplina é essencial. Uma manhã bem planejada, com tarefas já definidas, prepara sua mente para o sucesso. Quarto, pratique o autocontrole em momentos pequenos. A autodisciplina não se constrói em grandes decisões, mas sim nas pequenas escolhas diárias. Escolha não procrastinar. Escolha a ação mesmo quando for difícil. Quinto, recompense-se pelas pequenas vitórias. Isso cria um ciclo positivo, onde você associa o esforço à recompensa, o que fortalece a motivação e a disciplina ao longo do tempo. Um ponto importante a ser destacado aqui é o foco. A autodisciplina não serve apenas para evitar os obstáculos, mas também para garantir que seus olhos estejam sempre voltados para o que realmente importa. Quando você começa a desenvolver autodisciplina, percebe que pode alcançar objetivos que antes pareciam distantes ou impossíveis. Para os estoicos, a autodisciplina é a base de uma vida virtuosa, pois sem ela não podemos avançar em direção ao nosso ideal de sabedoria. Cícero, outro grande filósofo, afirmava: a verdadeira grandeza é alcançada apenas pela disciplina. E isso é exatamente o que você precisa fazer. Disciplinar sua mente e suas ações para atingir seus maiores objetivos. Agora, convido você a refletir sobre seus próprios objetivos. Onde você tem deixado de lado a autodisciplina? Como pode começar a aplicar a disciplina nos aspectos mais desafiadores de sua vida? Pergunte a si mesmo: o que preciso fazer agora para avançar em direção ao meu objetivo? Lição Estoica 9. O valor do desapego. Como viver sem medo da perda. Para os estoicos, o desapego não é sobre a falta de amor ou interesse pelas coisas, mas sobre a liberdade interna de não depender delas para nossa felicidade. Sêneca dizia: a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que conseguimos viver sem. Isso nos ensina que nosso valor não está nas posses, nas pessoas ou nas situações externas. Nosso valor está em nossa capacidade de viver bem, independentemente das circunstâncias. Quantas vezes você já se pegou preso ao medo da perda? O medo de perder um emprego, um relacionamento, ou até mesmo uma coisa material importante. O apego nos faz acreditar que a perda dessas coisas pode nos destruir, quando na verdade é o apego que nos mantém presos. Imagine a seguinte situação. Você investiu anos de sua vida em um projeto que de repente começa a falhar. O medo de perder tudo pode ser paralisante. No entanto, ao adotar o desapego, você se permite ver a situação de outra forma. Em vez de se desesperar, você se pergunta: o que posso aprender com isso? O que posso fazer para melhorar? Ao se desapegar do resultado final e abraçar o processo, você encontrará uma paz interna que não depende da situação. O desapego, então, transforma as dificuldades em oportunidades de crescimento. Os estoicos não viam a perda como algo a ser temido, mas como uma parte natural da vida. Epiteto dizia: não devemos pedir que os acontecimentos aconteçam como queremos, mas que eles aconteçam como acontecem. Isso não significa que devemos ser passivos diante da perda, mas sim que devemos aceitar a impermanência de tudo. Nada é permanente, e isso é algo que podemos usar a nosso favor. O desapego também é vital quando se trata de nossas relações. Se você se apega excessivamente a uma pessoa, você começa a moldar sua felicidade e seu bem-estar à presença dessa pessoa. Isso gera sofrimento, porque ninguém pode ser responsável pela sua paz.
A verdadeira liberdade está em amar sem depender. Isso não significa que você deve se afastar das pessoas ou se tornar indiferente. Pelo contrário, o desapego nos ensina a dar amor de forma plena e genuína, sem expectativas, permitindo que as pessoas sigam seus próprios caminhos, assim como nós seguimos o nosso. Agora que entendemos o que é o desapego na filosofia estoica, vamos falar sobre como aplicar esse princípio em nossa vida diária. Aqui estão algumas estratégias simples que você pode adotar. Primeiro, pratique a gratidão. Ao focar no que você já tem, você diminui a necessidade de buscar constantemente mais e mais. A gratidão ajuda a diminuir o apego, pois você começa a ver o valor no que já possui, sem o desejo de algo além disso. Segundo, aceite a impermanência. Lembre-se de que tudo na vida é passageiro. Quando você abraça a impermanência, não se apega tanto a nada. Seja um objeto material, uma pessoa ou uma situação, tudo passará. Terceiro, cultive a flexibilidade emocional. Em vez de se apegar a reações fixas ou expectativas, pratique a flexibilidade. Se algo não sair como esperado, não se desespere. Adapte-se, aprenda e cresça. Quarto, liberte-se das expectativas. Quanto mais você se apega a resultados específicos, mais se frustra quando eles não acontecem. Libere-se das expectativas e permita que o universo ou a vida se desenrolem como devem ser. Quinto, desapegue de posses materiais. Teste seu nível de desapego, começando por coisas materiais. Experimente se livrar de algo que você tem e que não usa. Isso ajuda a entender que sua felicidade não depende do que você possui. O desapego, para os estoicos, é a essência da liberdade. Ao nos desapegarmos do que não podemos controlar, ganhamos a verdadeira liberdade interior. Liberdade não é a ausência de limitações externas, mas a capacidade de viver bem, independentemente das circunstâncias. Você provavelmente já ouviu a frase: liberdade é fazer o que queremos quando queremos. Porém, a verdadeira liberdade, segundo os estoicos, é algo ainda mais profundo. É não ser escravizado pelo desejo de sempre querer mais ou de sempre buscar o controle. Quando você é livre do apego, você é livre para ser feliz em qualquer situação. Agora, eu desafio você a refletir. Quais são as coisas ou pessoas de quem você está se apegando? Como o desapego pode trazer mais paz para a sua vida? Lembre-se de que ao se desapegar, você não perde nada de verdade. Você ganha liberdade e serenidade. Lição estoica 10. A importância do propósito. Como enxergar a vida com um sentido maior. Para os estoicos, viver com propósito não é apenas uma escolha, mas uma obrigação moral. Sêneca escreveu: a vida é longa, se você souber como usá-la. Em outras palavras, se você não tiver um propósito claro, você desperdiça o maior recurso que possui: o tempo. Os estoicos acreditavam que o propósito de uma vida bem vivida está na contribuição para algo maior do que si mesmo, seja por meio do serviço à humanidade, da busca pela sabedoria ou do cultivo das virtudes. Ter um propósito nos dá direção, foco e resistência. Quando você tem um propósito, os desafios da vida não são obstáculos, mas oportunidades de crescimento. O propósito traz clareza sobre o que é essencial e o que não vale a pena dedicar nosso tempo. Quando você vive sem propósito, as distrações dominam e o sentido da vida se perde. Como Epiteto nos ensina, não procuremos que os acontecimentos aconteçam como desejamos, mas que aconteçam como são, e nossa mente será serena. Ter um propósito ajuda a manter a serenidade mesmo diante das adversidades. Imagine que você está passando por um momento difícil, um desafio no trabalho, um problema pessoal, uma crise. O que mantém você de pé? Para os estoicos, é o propósito. O propósito é o que vai além da dor momentânea. Ele traz o significado que transforma o sofrimento em aprendizado. Ele te lembra de que há algo maior a ser conquistado, algo que dá sentido ao que você está passando. Vamos usar um exemplo prático para entender isso. Digamos que você está no meio de um dia estressante
e tudo parece sair errado. Se você não tem um propósito claro, os problemas podem parecer insuportáveis. Porém, se você se lembra do seu propósito, seja ele cuidar de sua família, desenvolver uma habilidade, contribuir para sua comunidade, a perspectiva muda. Você não está apenas reagindo aos problemas, você está trabalhando para algo maior. Esse foco no propósito vai além da simples resistência. Ele transforma a maneira como você encara as dificuldades e te ajuda a seguir em frente com mais determinação. O propósito é o combustível para a ação, especialmente quando o caminho é árduo. Para os estoicos, o propósito é como uma bússola interna que orienta nossas ações. Em momentos de indecisão ou crise, o propósito nos guia e nos lembra do que realmente importa. Quando você tem um propósito claro, você é capaz de tomar decisões com mais confiança, sabendo que elas estão alinhadas com seus valores mais profundos. Marco Aurélio, o imperador filósofo, falava sobre isso com grande sabedoria. A vida de cada um de nós é moldada pelas escolhas que fazemos, mas as escolhas devem ser guiadas por nossos princípios e nosso propósito. Sem um propósito claro, a vida se torna uma sucessão de escolhas impulsivas, e isso pode levar à frustração e arrependimento. Agora, você deve estar se perguntando: como posso descobrir meu propósito? Aqui estão algumas perguntas reflexivas, baseadas nos ensinamentos estoicos, para ajudá-lo a encontrar seu caminho. Primeiro, o que me motiva realmente? Pergunte-se: o que me move para acordar todos os dias? O que me faz sentir que minha vida tem um valor real? Segundo, o que me faz sentir em paz comigo? O propósito verdadeiro está alinhado com os seus valores mais profundos. Ele deve trazer uma sensação de conexão interna e equilíbrio. Terceiro, como posso servir aos outros? Muitos estoicos viam o propósito de vida como um serviço para a humanidade. Pense em como você pode contribuir com algo significativo para a vida de outros. Quarto, estou vivendo de acordo com minha natureza? Epiteto acreditava que a verdadeira liberdade estava em viver de acordo com a natureza humana, que inclui o cultivo da sabedoria e virtude. Pergunte-se: estou vivendo de acordo com quem realmente sou ou estou me perdendo nas expectativas dos outros? Pergunte-se: estou vivendo de acordo com quem realmente sou ou estou me perdendo nas expectativas dos outros? Quinto, como posso transformar desafios em propósito? O sofrimento é uma parte inevitável da vida. Pergunte-se: como posso usar os desafios que enfrento para crescer e fortalecer meu propósito? Viver com propósito para os estoicos não é apenas sobre atingir grandes objetivos ou ter um impacto grandioso. É sobre viver de forma consciente e significativa, mesmo nas coisas simples do dia a dia. Quando você tem um propósito, cada ação, por menor que seja, se torna um reflexo do seu caminho e da sua missão. Agora eu desafio você a refletir. O que é o seu propósito? O que realmente importa para você? Lembre-se de que, como Sêneca dizia, não é a quantidade de tempo que temos, mas como o utilizamos. Encontre o seu propósito e faça de cada momento uma expressão do seu verdadeiro eu. Se você gostou dessa jornada de aprendizado estoico, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que vão te ajudar a viver com mais clareza e sabedoria. Até o próximo vídeo, onde vamos explorar novas lições para uma vida mais plena e consciente.